Boa noite, meu nome é Larissa. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o potencial forrageiro de sorgo silageiro. A cultura do sorgo, ela vem crescendo cada vez mais no país porque ela tem uma importância estratégica no abastecimento de grãos e forragens. O sorgo ele é muito bom também porque ele pode ser cultivado em locais que têm pouca disponibilidade de água, sendo um alimento ótimo no período de seca para os animais. O sorgo também ele tem um alto valor nutritivo, uma alta concentração de carboidratos solúveis, que são essenciais para haver a fermentação de lácteos e altos teores de matéria seca por unidade diária. O sorgo para silagem ele tem apresentado um alto teor de matéria seca quando comparado ao milho, principalmente nas regiões de baixa fertilidade do solo e em locais com ocorrência de estresse hídrico. Os experimentos foram colocados em campo em dezembro de 2016 na Embrapa Milho e Sorgo, que fica localizada em Sete Lagoas, MG, e na Embrapa Arroz e Feijão, que fica localizada em Santo Antônio de Goiás. O delineamento desse estudo foi o de blocos casualizados em 8 temperamentos, que são as variedades experimentais, 6 temperaturas e 3 testemunhas. As variedades são de polinização aberta desenvolvidas para produção de silagem, oriundas do Programa de Melhoramento de Sorgo da Embrapa Milho e Sorgo. A colheita foi realizada quando os grãos ainda apresentavam-se no estágio leitoso-pastoso. Os parâmetros avaliados foram florescimento, dias após o plantio para floração, com pelo menos 50% das plantas da parcela apresentando uma panícula floral totalmente desenvolvida, altura da planta medida em metro do nível do solo até o topo da panícula, a altura da planta, medido em metro do nível do solo até o topo da panícula, peso de matéria verde, que é o peso das plantas inteiras cortadas. A tabela 1 mostra pra gente o local 1, que é Sete Lagoas. E nela a gente pode ver a análise de variância dos caracteres de florescimento, altura, peso de matéria verde. Todas essas características apresentaram uma significância de P menor ou igual a 0,01 para a fonte de variação de tratamentos, confirmando a existência da variabilidade genética entre as cultivares, possibilitando a seleção dos genótipos superiores. A tabela 2 mostra pra gente o local 2, que é em Santo Antônio de Goiás, e nela, assim como em Sete Lagoas, as 3 características avaliadas apresentaram uma significância de P menor ou igual a 0,01 para a fonte de variação de tratamentos. Nessa tabela aqui, a gente consegue ver a análise de variância conjunta, do local 1 e o local 2, e todas as características apresentaram a significância de P menor ou igual a 0,01 para a fonte de variação de tratamentos, exceto para o peso de matéria verde. Entretanto, a interação de tratamento versus ambiente apresentou uma significância de P menor ou igual a 0,01 para a característica de peso de matéria verde, demonstrando que os cultivares se comportaram de maneira diferente nos 2 ambientes avaliados para essa característica. Verifica-se, aqui a gente conseguiu verificar que a fonte de variação do ambiente apresentou uma significância apenas para a característica do peso de matéria verde e não para o florescimento e a altura da planta. Ou seja, os ambientes mostraram-se distintos apenas quando avaliamos o peso de matéria verde. Aqui estão apresentadas as médias das características avaliadas nos 2 locais de produção. A gente observa que as variedades 1141,
554 e 1141 570 apresentaram uma alta produção de massa verde, de matéria verde, uma alta produção de peso de matéria verde. Aqui a gente pode ver aqui, a produção delas foi bem maior do que as outras, né, respectivamente, né, 64,29 e 63,10, superando a produção das testemunhas. Essas mesmas variedades, elas apresentaram uma maior altura de planta entre os materiais avaliados, com altura média de 3,24 metros. E as variedades que apresentaram maior valor de peso de matéria verde também foram a 1141 554 e 1141 570. Essas também apresentaram o crescimento mais tardio, com uma média aproximada aí de 100 dias após o plantio. A variedade de florescimento mais precoce foi a 94 70 72, com 73 dias após o plantio. Também apresentou o menor valor para peso de matéria verde, que foi 25,19, e as características de florescimento mais tardio e a altura das plantas nas variedades 1141 555 e 1141 570 resultaram no maior período vegetativo, contribuindo para a produção de massa verde. As variedades de sorgo silageiro 1141 554 e 1141 570 destacaram-se em produtividade de massa verde e altura das plantas, sendo recomendadas para a produção de forragem.